cerca de 66 milhões de anos atrás, um predador reinou quase sem rivais. Sua simples presença fazia o chão tremer e definia quem vivia e quem morria. Mas até mesmo no topo da cadeia alimentar, existe um limite invisível. O momento em que atacar deixa de ser vantagem e passa a ser risco, porque havia uma criatura que não corria, não fugia, não implorava por misericórdia. Ela esperava. E quando a força mais devastadora do Cretáceo encontrava uma muralha viva coberta de ossos, o que realmente estava em jogo? A mordida de 57 mil newtons mais poderosa da pré-história era suficiente contra um adversário que praticamente não tinha pontos fracos? E quando dois gigantes se encaram em silêncio, quem é o verdadeiro rei? O que parte para cima? Ou o que faz o outro pensar duas vezes antes de atacar? Hoje, a gente não vai apenas falar sobre dinossauros. Vamos presenciar um mundo onde força bruta nem sempre se resolve, onde cada decisão carrega consequência, e onde hesitar pode ser tão perigoso quanto atacar. Para compreender o que está prestes a acontecer, precisamos voltar a um território dominado pelo medo. Ao ponto exato em que o maior predador da sua era encontrou algo que não se encaixava nas regras da caça. Um encontro que não era sobre fome, era sobre risco. Aqui é o momento em que nossa história começa. O tiranossauro era, de fato, uma máquina de destruição. Seu tamanho chegava a cerca de 12 metros de comprimento. Seu peso podia atingir aproximadamente 9 toneladas. Era um carnívoro terrestre de grande porte que dominava ambientes da América do Norte. O crânio robusto abrigava dentes grossos, serrilhados e adaptados para esmagar ossos. Diferente de predadores que cortam carne, o tiranossauro triturava. Ele perfurava, quebrava e consumia até partes duras da presa. Sua principal força estava nas mandíbulas poderosas. Era um animal construído para aplicar um golpe decisivo. Um ataque bem-sucedido precisava atingir áreas vulneráveis: pescoço, flancos, articulações. Mas há um detalhe crucial: o tiranossauro possuía braços pequenos. Seu corpo era massivo. Sua estratégia dependia da cabeça. Ele precisava morder de forma eficiente. Não era um especialista em manobras extremamente rápidas ou combates prolongados. Seu sucesso vinha da capacidade de dominar rapidamente a presa. No território onde o tiranossauro viveu, ele ocupava o topo da cadeia alimentar. E ainda assim, mesmo um predador dominante precisava avaliar custo e benefício. Porque havia um tipo de adversário que não oferecia carne fácil, oferecia risco. E risco, para um predador desse porte, poderia significar ossos quebrados, sangue no chão e um rei caído. Então surge a pergunta: o que acontece quando a mordida mais poderosa da sua era se encontrava com algo que simplesmente não cede? O ambiente fica em silêncio. A vegetação alta se move de leve. Não é o vento.
O anquilossauro para de mastigar e ergue a cabeça. O chão começa a tremer. Algo grande se aproxima. Ele gira o corpo, se posicionando em direção ao som. Então ele aparece. O tiranossauro, enorme. Caminhando entre as árvores. A respiração é pesada, o olhar fixo. O anquilossauro não recua. Ele começa a mover sua cauda lentamente de um lado para o outro. Não é um ataque, é um aviso. O tiranossauro rosna para o anquilossauro em tom de ameaça. E então, ele dispara em direção ao anquilossauro. A presa se prepara para se defender. O tiranossauro usa as mandíbulas para penetrar a dorsal. Mas as placas ósseas rígidas não são fáceis de penetrar. Então o tiranossauro recua. Por um instante, os dois permanecem sem atacar. Somente rosnam um para o outro. Se o anquilossauro acertar a perna do tiranossauro com a cauda, não é apenas dor, mas ossos quebrados. O tiranossauro tenta mais uma vez atacar o anquilossauro, partindo para cima dele. Mas seus dentes não são o suficiente para penetrar as placas ósseas da dorsal. E o tiranossauro se encontra em um problema. Pois está muito perto para evitar o golpe. Então, o anquilossauro usa sua principal arma. Ela é rápida e pesada. Ele acerta a sua perna. E agora, o tiranossauro se torna vulnerável. Com a perna quebrada, não há mais nada que ele possa fazer contra sua presa. E seu instinto de sobrevivência faz ele recuar. O tiranossauro agora está ferido. E surge o problema que nenhum predador pode ignorar. Como caçar com a perna comprometida? Como perseguir uma presa nesse estado? Na natureza, o erro tem preço. E às vezes, o preço é a própria vida. Para sobreviver, correr riscos é inevitável. Mas sobreviver ao risco nunca foi garantido. O anquilossauro era um herbívoro de aproximadamente 6 metros de comprimento.
um animal que podia pesar cerca de 6 toneladas. Mas o que realmente o tornava extraordinário não era apenas o peso. Era a armadura que ele carregava. Seu corpo era coberto por placas ósseas chamadas osteodermas. Essas estruturas formavam uma proteção extensa sobre dorso e laterais. Seu crânio também possuía placas protetoras distintas. Enquanto o tiranossauro dependia de perfuração eficiente, o anquilossauro oferecia superfície rígida. Para atravessar aquela proteção, não bastava morder. Era necessário aplicar força em um ponto vulnerável. E esse ponto quase não existia. O anquilossauro tinha corpo baixo, largo e pesado. Essa postura diminuía áreas expostas. Atacar por cima era difícil. Atacar pelas laterais significava encontrar placas ósseas. Mas se o predador tentasse atacar por trás, aí ele estaria realmente correndo um grande perigo, porque ali estava sua arma definitiva. O anquilossauro possuía uma clava óssea na extremidade da cauda. Recuperações fósseis indicam que essa estrutura podia atingir cerca de 57 centímetros de largura e pesar aproximadamente 23 quilos. Estudos apontam que indivíduos grandes poderiam impactar alvos com mais de 20.000 newtons de força. Força suficiente para quebrar ossos. E aqui entra o fator decisivo. Predadores dependem de mobilidade. Se um tiranossauro sofresse uma fratura na perna, sua capacidade de caçar seria comprometida. Sem caça, não há energia. Sem energia, não há sobrevivência. O anquilossauro não precisava vencer. Ele só precisava causar dano suficiente para tornar o ataque do tiranossauro inviável. Além disso, sua velocidade não era alta, estimada entre 6 a 11 km por hora. Mas ele não precisava correr. Sua defesa estava integrada ao corpo. Ele era um tanque terrestre. Enquanto muitos herbívoros apostavam em fuga, o anquilossauro apostava em resistência. E o custo para o tiranossauro enfrentar um adversário assim podia ser alto demais, porque não era apenas sobre conseguir morder, era sobre sair inteiro. Predadores não lutam por orgulho, eles lutam por sobrevivência. O tiranossauro era um carnívoro terrestre dominante, mas dominar não é o mesmo que vencer todas as batalhas. Um anquilossauro adulto representava alto risco e a relação entre risco e recompensa não era favorável. E quando dois gigantes se encaram no silêncio de uma planície do Cretáceo, o que decide o resultado não é apenas quem morde mais forte, é quem pode sair andando depois. Às vezes, no mundo selvagem, o mais poderoso não é quem ataca. É aquele que faz até o rei hesitar antes de dar o primeiro passo. O tiranossauro caçava porque precisava. O anquilossauro resistia porque era a única forma de continuar vivo. Nenhum era invencível. Ambos estavam apenas tentando chegar ao próximo amanhecer. O anquilossauro sobrevive depois de uma luta intensa. Mas sobreviver significa apenas adiar o próximo confronto. E quando o sol nascia outra vez sobre a planície, a fome voltava, o risco voltava. E no dia seguinte,
outro predador pode surgir entre as árvores.